Olá, estamos aqui para mais uma edição do podcast Mais 50 Pode Mais. E hoje nós vamos receber a convidada Luísa Júnior. Tudo bem, Luísa? Tudo bem, Gil. A Luísa, ela é mestre em História Social pela Universidade de São Paulo e também tem MBA em Comunicação nas Instituições Políticas da Universidade de São Paulo, especializada em Comunicação e Mobilização Social pela Universidade de Brasília. E tudo isso começou na Universidade de Brasília, né? Quando você fez Comunicação Social. Exatamente. E você também foi a fundadora do Movimento Negro Unificado no DF, em 81. E lá atrás você já tinha entrado no CEAB, que é o Centro de Estudos Afro-Brasileiros, né? Em 76. Exato. Luísa, eu queria que você começasse a contar pra gente como que é essa trajetória sua política dentro do DF e no período militar ainda, né? Como é que foi isso? Então, a minha família mudou para cá, assim, definitivamente. Eu mudei para cá em 1970. Aí eu fiz segundo grau no colégio lá da Asa Norte, que hoje é o Paulo Freire, e aí dali fui fazer vestibular. E quando eu fiz vestibular para comunicação, depois de ter tentado 2 outras vezes para medicina, porque era medicina e tal. Né? E aí depois eu comecei a pensar assim, não, vou fazer comunicação, porque da comunicação eu vou adquirir um conhecimento maior na área de jornalismo e etc e tal. E daí, quem sabe, eu chego no Itamaraty. Meu sonho era esse. Mas aí eu me lembro de uma colega que tinha lá na UNB, nos primeiros semestres, e aí ela pegou e disse assim, olha, você não vai conseguir entrar no Itamaraty, não é pela sua cor, é porque você não tem sobrenome, que meu sobrenome é sui generis, né? Júnior. Mas dali também eu me apaixonei por comunicação e fui. Eu participava do movimento estudantil dentro da UNB. O movimento estudantil, basicamente, naqueles anos, que eu fiquei lá de 1974 a 1978, fazendo a graduação. Então, basicamente, era um movimento contra o regime militar que colocou o reitor lá, o capitão de mar e fragata, o Azevedo, lá dentro da UNB. Então, o movimento estudantil era esse. Mas eles tinham muita dificuldade de abraçar a questão racial. Dificuldade não, eles simplesmente se negaram. Então, quando eu propus que a gente discutisse também a questão do racismo, aí eles disseram, não, isso aqui não existe e tal. E eu tive... isso é para depois, quando o importante agora é derrubar o governo militar. Então, engraçado que todos aqueles comunistas, os que permaneceram aqui em Brasília, inclusive hoje são altos funcionários públicos, inclusive dos governos de direita, ou empresários muito bem-sucedidos, os brancos. E eu, neguinha, tentei ser comunista, fiquei só no raso, porque o comunista não veio nos salvar. Não é assim, digamos, essa mudança. O comunismo, então, não abraça inicialmente essa causa racial, nem aqui, nem em Brasília e nem em qualquer outro canto do Brasil. O movimento estudantil daquela época dizia que aquela história do bolo e depois racha, e até agora eu não ganhei pedaço nenhum desse bolo. Não rachou nada, né? Então, e dali tinha um estudante que hoje é professor da Universidade de São Carlos, um estudante negro, Edemir de Carvalho, e o Edemir estava colando um panfleto na parede, convocando para uma reunião que ia acontecer com um grupo cultural lá de Campinas. Eu esqueci o nome, mas tudo bem. Aí, a partir dali, eu me prontifiquei a ir para Campinas para poder gravar, ver esse movimento cultural, que era assim que o movimento negro nascia. Naqueles anos, a gente falava de cultura negra, quando, na verdade, a gente estava tentando se
se aglomerar já com a experiência da Frente Negra, do Teatro Experimental do Negro. Então, cultura ainda era um assunto que a gente podia falar ou reclamar, né, dos espaços da cultura negra dentro da cultura brasileira. Bom, desse encontro de Campinas foi muito engraçado. O professor Fátima, que era professor de fotografia no curso de comunicação, me emprestou uma máquina e eu cheguei lá em Campinas, que ninguém me conhecia, cheguei lá, fotografando. Na mesma hora disseram, essa mulher está fazendo o quê? Ela é agente da direita. Nossa, infiltrada. Infiltrada aqui no movimento negro, mas eles fizeram até uma reunião à parte, até que foi tudo explicado. E aí, desde então, quando eu voltei de Campinas, aí eu comecei a chamar pessoas negras, alunos negros, que eram poucos, dentro da UNB. E dali nós fizemos um grupo, e aí que virou o Centro de Estudos Afro-Brasileiro, o CEAB. A gente se reunia até dentro da minha própria casa, já nos anos 77, por ali assim, ou na casa, era sempre revezando as casas, e aí correu tudo bem, CEAB, mas aí teve uma ingerência que entraram homens já adultos que também pleiteavam, tinham expectativa na abertura política que estava para acontecer, homens mais velhos do que nós éramos basicamente ali na faixa dos 20 anos, e aí esses homens nos tomaram de fato o CEAB. Nos fizeram uma jogada e nos tomaram o CEAB. Nos que eu digo assim, porque na verdade era um triunvirato que continuou mantendo essa ideia de revolucionar a questão racial. Então era a Graça Santos e a Jacira Silva. Então, nós três que segurávamos aquele CEAB, e aí quando eles pegaram para homem, mas aí só para os homens, a tal da testosterona, eles brigaram entre si e o CEAB desapareceu. Mas antes que o CEAB desaparecesse, a gente abraçou a causa do MNU, que era era MUCDR, Movimento Unificado contra a Discriminação Racial, que depois virou o Movimento Negro, porque também não teve, isso que você já falou, não teve os movimentos sociais de contestação mais à esquerda, eles não aceitaram essa coisa de ficar contestando o racismo. Então, nós abraçamos o MNU e fundamos o MNU, nós três de novo, fundamos o MNU aqui no Distrito Federal. Isso já foi em 81 e o MNU foi lançado na escadaria em 1978. É importante frisar que o MNU surgiu como um grupo revolucionário durante a vigência do AI-5, o que foi um ato desbravador da coisa. E tudo que o MNU se propunha naquele momento, em 1978, era derrubar a ideia de que o Brasil era uma democracia racial, porque os negros estavam afastados de qualquer coisa. Luísa, o que você está trazendo é super importante nesse contexto desse podcast, porque assim, todo esse movimento começou com a ideia de ouvir mulheres negras que estavam no início dessa luta racial, né? Agora a gente já está vivendo um momento muito longe da democracia, mas a gente estava vivendo um momento em que a gente tem algumas conquistas, como as cotas raciais, e mesmo a fala, a permanência em alguns lugares, mas que essas mulheres não alcançaram o resultado, né? Foram mulheres que brigaram, mas, na verdade, quando você entrou na faculdade, você não entrou pelas cotas, porque as cotas só vieram agora, né? Só vieram agora. Então, a gente queria muito ter essa conversa para resgatar isso, para entender como é que foi esse movimento e justamente para celebrar essas mulheres que lutaram pelas gerações mais novas. Mas antes disso, uma coisa que me chamou a atenção nessa conversa é que você disse que a moça falou que você não poderia entrar, né, no Itamaraty porque você não tinha sobrenome. Certamente era uma brincadeira, uma analogia, mas eu queria saber um pouco mais da sua família. Como é que foi essa família que cria, né, essa menina tão audaciosa que já entra na universidade fazendo todo esse movimento? Olha só,
Nós somos de Minas Gerais, todos nós. Pai, mãe e todos os meus irmãos. Nós somos 12 irmãos. Mas todos dois são mestiçados. Não são pardos caucasianos, tá certo? São pessoas negras, jamais se identificaram como pessoas que poderiam estar do outro lado, como branca. Nunca teve isso. Isso foi bem... Nós fomos bem educados dentro dessa questão racial. Por que também? A nossa avó... Nós morávamos junto com nossa avó paterna, a mãe do meu pai. E a mãe do meu pai era rainha da Congada. E ela era líder na comunidade negra na nossa cidade, que era Campo Belo. Então, assim, e essa liderança era exatamente, funcionava como um quilombo, como uma coisa bem africana. Eu lembro da minha avó falando palavras comigo, eu, uma menina, e ela brincava comigo, falava palavras, zi não sei o que lá e tal, que eu acho que é ligado muito à África do Sul, e tem uma coisa que talvez vocês são mais jovens nunca tenham ouvido, mas antigamente se uma criança, a gente não dizia não para uma criança, a gente fazia assim, isso é uma língua sul-africana. Olha É só, sério, isso é uma língua sul-africana. A gente não, para a criança não meter o dedo na tomada, e a criança obedecia, né? Isso é uma língua sul-africana. Eu vim aprender isso, descobri, fazer essa descoberta, anos depois, quando eu estava fazendo mestrado lá na USP, na coisa de estudos africanos. Então, imagine, eu tinha minha avó que falava assim com a gente. Depois, quando eu li a biografia do Pixinguinha, Pixinguinha é uma corruptela também de língua, de origem de língua africana. Esse inha que nós usamos aqui também tem a ver com isso, né? Então, eu fui criada assim, eu ia para as congadas, para as festas, esperava a data das congadas e tal. Meu pai contava histórias também da juventude dele na congada. Então, eu fui criada nesse ambiente. Então, quando berço, a gente quando a gente saiu quando eu saí para essa coisa de ser militante do movimento negro, mas também porque meu pai era um homem muito politizado, né? Meu pai foi jornaleiro e aí ele adquiriu o hábito de ler jornal. Então, quando ele era bem jovem, ele foi jornaleiro. Aí ele lia jornal. Então, só para você ter uma ideia, quando mataram o Martin Luther King, nós acompanhamos todas aquelas através do meu pai. Eu, principalmente, que eu era grudada nele, né? Eu gostava de ouvir as histórias dele. Então, nós acompanhamos a luta dos direitos civis, foi todo o meu interesse e tal. E a única vez que eu vi meu pai chorar, foi quando ele voltou para casa e falou assim para minha mãe: mataram um homem. Quem era esse homem? Martin Luther King. Sabe, tem... Você viveu dentro da história, né? Dentro da história. Porque a gente tem, em Minas, eu acho também, assim, um movimento de negação racial, né? De negação da existência do racismo, de negação é um movimento, não é de embranquecimento, mas sabe aquela coisa de que somos todos iguais? Né? Eu não sei se... Eu sou de 73 e eu lembro, nos meus anos 80, de ter vivido dessa forma. Né? Era diminuir para caber, né? Até que eu percebi, não pode diminuir o tanto que você quiser, que você não vai caber, sabe, dessa coisa, né? E tô indo agora, sim, atrás das raízes, atrás desse ensinamento que você teve a oportunidade de viver no berço, né? Lá no seu início de vida e transformar hoje numa história, viu? Você não é mestre em história, você é história, né? Então, Minas Gerais tem uma característica muito interessante. Eu acredito, modéstia jogando de lado, que os negros mineiros são muito, principalmente esses mais velhos com quem eu convivi, eles foram muito inteligentes. Eles foram muito inteligentes. Não é que eles desconheciam a questão racial, é que eles preparavam as crianças para viver nesse mundo racista.
Então, Era um projeto, né? era um Estratégia. projeto, é uma estratégia, exatamente. sobrevivência. Então, por exemplo, eu saía com um tabuleiro de doce na cabeça. E minha mãe, primeiro, aí falava assim, não vá falar com um homem. Não aceite bala, não aceite pirulito, não aceite nada que ninguém te oferecer na rua. Porque eles têm sempre a ideia que nós, pessoas negras, somos carentes e precisamos de, tipo, esmola. Mas, na verdade, ela tava me educando para não cair na esparrela da sedução, né? Então, só para você ter... E a minha avó falava também, do mesmo jeito. Era minha mãe falando. Eu nunca saí da minha casa com um tabuleiro de doce na cabeça sem que eu recebesse essa orientação. Não entra na casa. Você vai entregar o doce lá, mas você não entra. Você não entra lá atrás do balcão. Você espera na porta. Você entrega, ele vai te dar o vale e te devolver. Porque também os donos eram pessoas brancas. Então, aí vem a história mais trágica. Tinha duas meninas da minha idade que vendiam pirulitos. Duas meninas. Tinha uma outra menina, meninas negras. Tinha uma outra menina que era empregada doméstica desde criança, dentro de uma casa lá que era vizinha nossa. E tinha uma quarta, que foi minha colega no primeiro ano primário. Então, eu vou te falar uma cena. Eu estava na minha janela da minha casa, a rua só duas mãos, né? Ela vinha na minha calçada. Quando ela me viu na minha janela, eu estava com 13, 14 anos, que devia ser a idade dela. Ela pegou, atravessou a outra rua para passar na rua lá da janela. Ela não me cumprimentou e baixou a cabeça. Sabe por quê? Ela já estava no prostíbulo. Ela foi uma das meninas, como todas as outras três que eu citei aqui, que foram seduzidas com pirulito, com um picolé, com coisas que elas não podiam comprar, entendeu? E que foram seduzidas. Porque às vezes, eu uso a palavra sedução, porque às vezes não é um ato de violência, é um ato mesmo de sedução. Então, meninas que estavam crescendo o peitinho, entende? Então, isso para mim foi muito marcante, né? E ao invés de eu xingar minha mãe, não, que chatice, já sei, eu ouvia. E olha, não aconteceu comigo. Então, são essas coisas que a gente precisa resgatar dessa proteção, por exemplo. Quando eu saí de Salvador para poder conhecer minhas netas, a gente estava em plena pandemia. E aí disseram assim para mim, nossa, como é que você vai para lá, não sei o que e tal. Eu peguei e falei assim, eu tenho um punhado de voucher. Que eram esses vouchers? Todas as pessoas negras que eu conheci mais velha, passavam por mim e falavam assim, Deus te abençoe. E Deus está me pagando esses vouchers em vida. Entende? Entendo. É eu isso. acho importante, muito importante que você está trazendo. Então, essa menina cresceu, né, lá em Campo Belo, veio para Brasília, entrou na universidade e foi tudo tranquilo lá na universidade, né? Não. Foi um lugar assim. Foram momentos de paz. Não exatamente, né? Conta para mim um pouquinho como é que foi Não, isso. assim, a gente tinha uma disciplina que chamava Estudo dos Problemas Brasileiros. E aí, na primeira prova, ou primeira ou segunda prova, ou prova final, sei lá, aí tinha uma pergunta assim, existe racismo no Brasil? 1974. Aí a Maria Luísa, que ainda não fazia parte de um movimento exatamente, pegou, argumentou, existe sim, bababá, bababá. Aí no dia de entregar a prova, o professor chamava aluno e ele não entregou a minha. Aí eu tive que ir lá, a sala se dispersou, e aí eu falei assim, mas o que aconteceu com a minha prova? Aí ele pegou e falou assim, olha só, você respondeu essa pergunta aqui, e eu estou sugerindo a você
Não estou dizendo que está errado, estou sugerindo a você que você modifique sua resposta, porque senão você não vai se manter aqui dentro. Um professor consciente. branco. Claro, um professor consciente. Eu não sei o nome dele Entendi. e também não citaria aqui. Então, aquilo para mim foi tipo assim, a mesma recomendação da minha mãe. E uma estratégia também de sobrevivência. Exato, a mesma recomendação que a minha mãe e meu pai e minha avó faziam para mim. Entendeu? Não, você sabe, existe, mas finge que você está concordando. Engula. Entendeu? Mas não é no sentido de engolir para você ficar para baixo, mas de você alcançar uma coisa além daquilo ali, né? Porque pedra no caminho, Drummond já disse, né? Tem uma pedra no caminho. E aí, o que você vai fazer com a pedra? Você conseguiu trazer os estudos afro-brasileiros para dentro da universidade. Você conseguiu trazer Não, a discussão, mostrar que existia. Mostrar que existia. Então, aí como é que se deu isso? Lá na comunicação, eu fui aluna do professor do Vladimir Carvalho, que é um cineasta premiado e etc. Então, ele dava aula de documentário. Como a gente fazia um documentário. E aí, eu fiz um documentário contando o massacre de Chaperville, na África do Sul. Eu fiz um documentário. Naquele tempo não existia Google. Não. Então a gente tinha que pesquisar mesmo. Era enciclopédia, etc. e tal. Então, que acabou virando esse 21 de março, que a gente comemora, dia para eliminação. Então aí eu fiz um roteiro para contar do massacre lá de Chaperville, na África do Sul. Aí quando ele leu, ele pegou, brigou comigo. Isso não existe. Eu já falei, documentário é verdade. Isso não é verdade. E aí eu passei o curso todo tipo de mal do Vladimir e ele de mal de mim também, porque depois, certamente, eu acho que ele recorreu à pesquisa, alguma coisa, e viu que aquilo aconteceu de verdade. E ele não tinha conhecimento daquilo, né? Então, isso são coisas importantes. Então, por exemplo, eu mais o Milton Barbosa, que veio de São Paulo, fomos ao Itamaraty pedir que o Brasil cortasse relações diplomáticas e comerciais com a África do Sul. Por 2 vezes nós entregamos um abaixo-assinado que nós colhemos a nível nacional, ele em São Paulo, eu aqui em Brasília. Eu me mobilizei para conseguir audiência lá com o embaixador, nós conseguimos e fomos lá na embaixada, antes de qualquer movimento internacional. Nós do Movimento Negro, aí já era MNU, Movimento Negro Unificado, nós entregamos esse documento pedindo que o Brasil cortasse relações com a África do Sul. E recebemos resposta, foi de jornalista. Matéria no jornal, dizendo que não era assim, era assado e etc. e tal. Então, a gente trabalhou. Você movimentou bastante na universidade. Mas foi interessante que foi a partir desse viés estratégico, né? Não foi uma movimentação vazia, e nem uma movimentação que fosse só contra você, né? Você movimentou, mas construindo. Fez um movimento de construção que trouxe, que a gente está alimentando dele até hoje aí. Inclusive, eu acredito que seja nesse momento aí que vocês começam a debater a questão das cotas, ou começam a perceber que tinham espaços que não existiam negros. A gente já sabia que os negros eram poucos, mas também, assim, a gente não tinha conhecimento que existiam cotas para funcionário público que se transferisse do Rio de Janeiro para Brasília, principalmente nos primeiros anos da universidade. Então, N pessoas ali, alunos da UNB, não fizeram vestibular. N pessoas. Isso é a realidade. E talvez até hoje também não façam. Como está acontecendo. As pessoas brancas, ou os alunos brancos, isso eu fui informada que está acontecendo, que estão naquelas universidades lá do Recôncavo Baiano, lá do Nordeste, que foram feitas mais para poder conter os negros lá naquele lugar e trazer mais africanos para estudar no Brasil, sem que tenham o seu alojamento incendiado, como aconteceu aqui na UNB. Então, os alunos brancos, os próprios professores que estão lá nessas universidades da Bahia, alguns deles aí são chamados
fala para aquele aluno branco, fala assim, não, agora você pede transferência para a USP, você pede transferência para o Rio Grande do Sul, você pede transferência para Curitiba, para qualquer outro lugar, e leva a bolsa de estudo que é destinada a financiar a educação do aluno afro-brasileiro. Tá bom para você? Mas aí você foi trabalhar, né? Não, na verdade, quando eu entrei na UNB, eu já trabalhava. Porque, como eu disse no começo, eu não passei no primeiro vestibular que eu fiz, que foi em 72, do que eu queria. Não passei em 73 também, só vim passar em 74 quando eu me mudei para comunicação. Então, veja só, por que eu fiz? Aí, imediato, assim que eu terminei o segundo grau, eu fiz um concurso e passei na Fundação Hospitalar. Fui trabalhar no hospital de base, que na época chamava Hospital Distrital, e fui trabalhar com prontuários, etc. e tal. Foi para a área administrativa. Da área administrativa. Então, aí abriu o concurso do Banco do Brasil. Aí, nesse concurso do Banco, quando eu fui me inscrever, também todos nós que tínhamos passado naquele concurso, naquele ano, para a Fundação Hospitalar, em 72, éramos jovens também. Então, aquilo ali não era exatamente o que a gente queria. A gente só queria trabalhar, ter uma renda fixa, e etc. e tal. E aí, eu peguei e me inscrevi, e a gente, no concurso do Banco do Brasil, falamos, a turma jovem, falávamos em inscrição para o Banco do Brasil. Aí, meu chefe, que era um branco nordestino, me chamou na sala dele. E aí ele pegou e disse assim para mim, olha, eu quero te dar um conselho. Eu falei, oba, um conselho? Não se inscreva nesse concurso. Você não vai passar. Esse concurso não é para você. Você vai perder seu dinheiro. Então, aí eu me inscrevi e passei. Fui uma das primeiras classificadas no concurso Banco do Brasil. Aí entrei para o Banco do Brasil. E aí depois, mais tarde, lá dentro do Banco do Brasil, para a pessoa ser promovida, existia um teste psicotécnico. Só que o teste psicotécnico, se vocês podem ler, vocês que são da área da academia, A Curva dos Sinos. Foi um livro que revolucionou e acabou com os testes psicotécnicos, porque esse livro denunciava ou explicava como eliminar candidatos negros. Olha que interessante. A curva dos sinos. A curva dos sinos, isso é verdade. A Organização Internacional do Trabalho aí resolveu parar de utilizar aquela técnica do teste psicotécnico. Era um teste para dentro interno, né? Porque nessa época existia mudança de cargo interna. Coisa que hoje não tem, né? Hoje você tem que fazer outro eu entrei como auxiliar de escrita e aí tinha escriturário, que era a carreira acima. Sim. Mas aí o escriturário era só para quem passasse nessa prova interna. Adivinha? Eu não fui aprovada. Aí algumas colegas brancas passaram os meses enchendo o meu saco, fazendo gozação comigo, porque eu não conseguia entender como é que eu, tão inteligente, porque eu sou inteligente, tão inteligente, não havia passado naquele concurso que era só de ficar riscando figurinha. Aí veio o concurso Banco Central e essas colegas brancas compraram a apostila que custava cara para poder passar no concurso do Banco Central. Aí eu, mais uma outra colega negra também, a colega pegou, deu a ideia, vamos pedir emprestado para elas para a gente xerocar, fica mais barato. Elas negaram. Adivinha? Só nós duas que passamos no concurso do Banco Central. E também muito bem classificadas. Só nós duas, as neguinhas da Agência Central, que passamos no concurso do Banco Central. Claro, lá no Banco do Brasil, alguns episódios, um chefe me agrediu assim mesmo, sabe? Física e psicologicamente? Psicologicamente, né? Mandou que eu me retirasse do setor, foi
foi uma coisa muito louca. Um cliente também pegou, disse assim que não queria ser atendido por mim, porque eu fiquei num setor que atendia público. Aí ele disse que não queria ser atendido por mim, mas aí eu tive um chefe branco também, evidente, que pegou, foi em minha defesa. Em outras situações, os outros não me defenderam, até se calaram e fingiram que não estava vendo nada daquilo. Então, foi uma coisa muito custosa. Já no Banco Central, eu me lembro uma vez que eu chegava cedo, porque eu tinha que deixar meus meninos no colégio, e o horário do banco era 9 horas da manhã. Então, eu saía para deixar os meninos no colégio e aí já ia direto para o banco. E ficava lá e alguns chefes chegavam cedo também e eles ficavam contando piadas. E algumas piadas indecentes, inconvenientes, que eu era uma mulher, eles sabiam que eu estava ali dentro, mas não tinha o menor acanhamento. Contava cada piada indecente, que era assim um negócio flagoroso. Até que um dia eles contaram uma piada racista que eu quase chorei de ouvir aquela piada. Aí, quando a turma se dispersou, aí meu chefe ficou, aí eu cheguei pro meu chefe e falei assim, olha só, a partir de hoje, vocês podem contar as piadas que quiserem, mas se ouvir alguma piada racista, porque essas outras me ofendem, mas se eu ouvir uma piada racista, pode ter certeza, eu vou assinar meu ponto e não volto. E você não vai cortar meu ponto. Ok? Ok. Aí passou-se muito tempo, porque eu acho que a minha função também é de mudar a mentalidade. Não é de brigar direto. Então, quando a gente estava num sufoco para poder fazer a Convenção Nacional do Negro pela Constituinte, este mesmo chefe nos salvou. Porque eu ficava no telefone falando, não, aí recebi um não da UNB, que a gente queria fazer a convenção lá, recebi não da CONTAG, a CONTAG também deu não, e aí eu estava naquele desespero, as pessoas que vinham dos estados já estava tudo acertado, que viriam e tal, e aí ele pegou, ouviu que eu estava no sufoco, e ele pegou e falou assim, Luísa, fala com o nosso representante sindical para pedir o salão da Caixa Econômica. Primeiro eu pedi do Banco Central, também negaram. Fica ali bem pertinho, ainda é onde é hoje, né? No setor bancário e sul. ali, aquele redondo ali. E o Banco Central é do outro lado. Do outro lado, bem perto. Você acredita? Isso foi de manhã, à tarde, a Caixa já tinha liberado para a gente fazer, eu já podia oficialmente declarar que era isso. Então, o que significou isso? Ele viu que a questão racial era uma coisa importante. Nunca mais contaram piada racista, entendeu? E ele virou um aliado, porque ele passou a observar aquilo, porque ele podia fingir que não estava vendo meu problema. Ele não se incomodava que eu atendesse esses telefonemas que eram exclusivos da questão racial. Já uma outra chefe que eu tive, morreu a mãe de uma amiga minha, e aí ligaram lá pro banco falando, ó, Luísa, morreu e tal. Aí sabe o que ela disse quando eu desliguei o telefone? Primeiro eu estava na comoção, uma mulher negra, que me recebeu como se eu fosse uma filha também, muito querida minha, foi até a mãe da Graça. E aí a minha chefe pegou e disse assim, você não vai. Eu falei assim, estou indo. E fui. Quando eles ficam sabendo que morre uma pessoa que eles não têm nada a ver, mas que é branco, todo mundo vai, vamos lá no enterro do fulano, que não sei, nem Fecha gosta a do sessão, fulano, nem fecha o nada, não setor, sei o vai quê. todo mundo. Fecha o setor e vai todo mundo. Então, eu acho que eu fiz isso. Eu acho que eu mudei mentalidades. Eu vendo todo esse movimento coletivo, né? Na infância, na adolescência, você entrando na faculdade, e qual foi o espaço que ficou para a Luísa mulher? Como é que você cuidou das suas questões, de filhos? Como é que você colocou essa Luísa mulher no meio dessa Luísa tão politizada, tão combativa? Claro, eu me namorei, engravidei aos 22 anos, de um baiano negro, que eu conheci ele desfilando, eu fui passar o carnaval em Salvador, ele desfilando no Ileaê,
O Ilê aí aquilo era a cultura negra, era assim, eu sou negão, É o entendeu? único bloco que até hoje só pode desfilar pessoas negras, né? Agora esse ano ele vai fazer 50 anos, e aí ele pegou e disse que vai abrir para Eu Também Sou Negão. Ah, Inclusive, no ano que eu me mudei para lá, em 81, eu nem pude entrar, que eles ficavam fazendo gozação comigo, dizendo que eu era muito clara. Mas era um processo de afirmação muito, 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 muito interessante. Porque talvez uma pessoa mestiçada como eu conseguisse pagar o abadá. O problema não era ser preto, o problema é ter dinheiro para pagar o abadá dos blocos brancos. Só que lá dentro da corda, né, que os sim. blocos lá são fechados por corda, dentro da corda talvez ninguém beijasse você na boca. Porque você era uma neguinha que estava lá dentro, ninguém queria saber, e tinha uma profusão de mulheres, muitas mulheres, que saíam do Brasil todo para ser beijado na boca. A música bem diz isso, para ser beijado na boca lá em Salvador. Então, quem vai ligar para uma neguinha lá, que eles sabiam que era negra, mas que tinha dinheiro para pagar a fantasia. Então, aí o Ilê precisou, nesses primeiros anos, fazer essa marcação, que era negão mesmo, e que eles têm um apelido que eles chamam entre si, que eu acho lindo, que fala assim, aí negão mal assombrado. Entendeu? Que isso aí te dá uma identidade assim, olha, você é nosso, é nosso. segura mesmo. Então o Ilê está fazendo 50 anos. E o seu marido, então, é do bloco. Mas você conheceu saiu ele no blog. lá em Salvador? Eu conheci lá em Salvador. E aí foi aquela coisa, todo mundo cheio de hormônio, no movimento negro, etc e tal. Então aí eu tive o meu primeiro filho, e aí depois, quando eu não achava que seria bom o fulano ou Beltrano ser pai, que não ia dar certo, aí eu dei uma de independente e adotei meu filho do meio. E aí depois o acaso quis que outro negão entrasse na minha vida, e aí eu tive meu terceiro filho, que é o voucher todo da minha vida. Porque eu não falei aqui que meu pai era apaixonado por essa questão dos direitos civis. Então, com meu filho caçula, nós fomos a Montgomery, no sul dos Estados Unidos. Nós andamos em Selma, naquela ponte que teve aquela coisa. Nós ouvimos histórias ali em Selma de pessoas negras, entendeu? Contando tudo o que aconteceu. Então, eu só lembrava, meu pai já tinha morrido, eu só lembrava das histórias que meu pai contava. Entrei nas duas igrejas que o Martin Luther King fazia discurso. E o seu filho ali acompanhando tudo aquilo. E meu filho que me levou lá, em Montgomery. Coisa linda. Nós fomos a Nova Orleans, foi tudo meu filho que me impulsionou a isso. Hoje meu filho está fazendo mestrado em Harvard. Deus, por conta chique. própria. Por conta própria. Olha. Ele é artista plástico também, o Murra Basila. Aí um professor viu os trabalhos dele, o desenho dele, aquela coisa toda, e aí convidou para fazer o application, né, para Harvard na escola de design. Ele está fazendo mestrado em design em Harvard. E antes disso, foi convidado lá nos Estados Unidos para fazer uma obra para poder ser leiloada para financiar Black Lives Matter. E como é que você está vendo isso hoje, né? Depois de tantas histórias, depois de tantas coisas que você construiu e ainda está construindo, ainda vai construir. Como que chegou para você o momento, esse início de envelhecimento, essa fase da vida que a gente aposenta, sai do trabalho? Como é que chegou isso para você e como é que você está vivendo esses anos agora, né? Quais são os seus projetos? Como é que você está aí animada com esse... Porque o podcast é 50 mais, né? Que você está fazendo dos seus 50 mais? Então, com meus 50 mais, o primeiro pulo que eu dei, depois dos 50, foi batalhar pelo mestrado lá na Universidade de São Paulo. Porque quem mora em Minas Gerais, quem nasceu em Minas Gerais, lá na década de 60 e tal, preto principalmente,
só se dava bem, era um status. Ah, cadê o fulano? Foi para São Paulo. Então, porque São Paulo tinha emprego. Não é que não tivesse racismo, mas tinha emprego. Sim. Então, aí, mão de obra de qualquer forma. Então, por exemplo, 3, 4 das minhas tias foram embora para São Paulo. E aí, de um lado da mãe e do lado do pai também. Outras 3, 4, 5, sei lá, também. E eu achava aquilo lindo, porque quando elas vinham de São Paulo, elas iam de São Paulo para Minas, elas sempre levavam um presente para mim. E aí eu falei, pô, tem dinheiro, porque tá trazendo presente para neguinha aqui, não é? Então, meu pai não foi para São Paulo, né? Minha família não foi para São Paulo, mas nós viemos para Brasília. Então, isso aí impulsionou muita gente. Mas o que eu quero falar da questão do envelhecimento. Antigamente, os velhos eram acolhidos dentro das casas, né? Das famílias mesmo. Tinha sempre, minha avó mesmo morou com a gente, a outra avó morava com outra filha, entendeu? Então, e também existia muito mais respeito por uma pessoa idosa. Uma coisa que me seduziu muito em Salvador, é a questão do respeito que eles tinham com as mulheres mais velhas. E hoje, eu entro em sofrimento, eu estou protegida, eu estou bem. Esse meu envelhecimento está sendo uma dádiva, inclusive porque eu acompanhei o da minha mãe. Eu também estive com a minha mãe. Eu acompanhei o da minha avó, também vi minha avó. Então, a gente vai aprendendo algumas coisas que a gente pode melhorar. Então, nós temos acesso à saúde. Nós que eu estou falando, minha família. Então, dificilmente a gente vai passar pelos perrengues que a minha mãe passou, tendo parido 12 filhos dentro de casa. 12 filhos. E dali 3, 4 dias tá lá na fornalha assando o bolo, que era os doces, fazendo os doces para a gente vender na rua. Então, isso é um aprendizado. Então, por exemplo, meu pai e ela, a minha mãe, fazia questão que nós estudássemos, porque eles também tinham esse entendimento. Só dá para negro crescer naquele tempo, naquela ideia, a partir do conhecimento. Porque ninguém tira o conhecimento que a gente adquire. E aí um conhecimento para quê? Para você fazer vestibular. É um conhecimento de você saber que para você passar no vestibular, você tem que estudar. E tem que estudar de verdade. Né? Para você passar no concurso público, tem que estudar. Aí o que os brancos fizeram? Aboliram o serviço público e muitos serviços passaram a ser terceirizados. Quem são os que abocanham essas vagas de terceirizado ou cargos de confiança? São as pessoas brancas, os filhos deles, netos que não conseguem passar em concurso público. Então, aí eles estão lá. Então, quem é que vai salvar meus netos? Meu neto já está na universidade. Entendeu? E eu espero que as minhas netas também tenham isso. Meu filho caçula, que a gente não esperava, está cursando Harvard. Foi além, né? Entendeu? Então, esse meu envelhecimento está sendo muito bom, mas eu observo dos outros. Por exemplo, o desrespeito com as mães de santo na Bahia. Eu falei que o que me seduzia era isso. Todo mundo tomava bênção dos mais velhos, mesmo não sendo da mesma casa de terreiro, principalmente as mulheres negras mais velhas. E agora a gente tem notícia que os policiais jogam em formigueiro, ridiculariza o pessoal das igrejas pentecostais, neopentecostais, agridem essas pessoas. Então, por exemplo, eu me lembro que publicaram uma foto de uma mãe de santo aleatória, dizendo que ela era do mal, na revista da Universal do Reino de Deus. E aí, quando essa mãe de santo viu, ela infartou e morreu. Nossa. Entende? Então, o que está faltando, esse envelhecimento requer isso. E outra, os homens negros estão muito agressivos com as mulheres negras. Eles não captaram essa questão da matriz. Mulher negra é matriz. A mulher é matriz.
Então, se você quer ter continuidade na sua história de vida, você tem que botar filho no mundo. Eu botei 3, tá ótimo. Você fez a sua parte, né? Eu fiz. Luiz, a gente vai encerrar a conversa. Foi muito boa, maravilhosa. Podia falar há muito tempo aqui. Eu espero que muita gente nova, a geração nova que está chegando, possa nos ouvir. Isso fica registrado justamente para entrar para a história mesmo, né? Para que outras pessoas possam ouvir e possam conhecer as suas estratégias de sobrevivência. E eu aprendi muito aqui. Então, E que outras venham aqui para poder também. Eu acho, desculpa, o podcast muito interessante porque é um ensinamento. Como fala, o griot, né? Ouvir os mais velhos. Ouvir os mais velhos. Isso é uma coisa inédita. Vocês estão de parabéns por ter criado esse podcast, entendeu? E o respeito todo, né, com a gente. Não é porque eu pareço que sou bem mais jovem, não significa que eu não mereça o título de senhora de respeito, entendeu? De alguém esperar me dar a vez, entendeu? Na fila, ser educado comigo. Não é porque eu não aparento ser uma pessoa mais velha. E eu sou mais velha, eu tenho 69 anos, com muito orgulho.